Olá pessoal, essa é a sétima e última aula referente ao sistema esquelético. Nela nós falaremos do esqueleto dos membros inferiores. Um abraço e bons estudos. Chegamos então nos ossos dos membros inferiores, né? E vamos falar primeiramente de quadril. Bom, essa estrutura aqui eu não posso chamar de quadril, eu chamo de pelve óssea, tá? A pelve óssea é constituída, ó, pelo quadril, né? O osso do quadril do lado direito, o osso do quadril do lado esquerdo, juntamente com o sacro, ó, né? Daí eu tenho as articulações, né? Aqui na frente tem a sínfise também, não é momento de a gente falar de articulação, mas quando eu tenho assim, ó, a pelve, né? Quando eu tenho um conjunto, eu chamo de pelve. Quando está separadinho, eu chamo de osso do quadril. Antigamente chamavam de coxal. Na anatomia animal, eles ainda muitas vezes chamam de coxal. Na anatomia humana, a gente trocou por osso do quadril. E ó, aqui eu apresento outra pelve, só que essa aqui é uma pelve feminina, né? Uma pelve genicoide, enquanto que essa pelve aqui é uma pelve andróide, é uma pelve masculina. Notem, ó, como na pelve feminina, o sacro, ó, ele é maior muitas vezes em largura do que em altura, ó, enquanto que na masculina ele é maior em altura, ele é mais curvado também anteriormente, ó, o cóccix também é mais curvado anteriormente. Isso tudo por que na feminina é dessa forma? Tudo para facilitar, né, a gestação e o parto. Notem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo infrapúbico aqui no menino, ele é um ângulo agudo, tá? Enquanto que na menina ele é um ângulo obtuso, tá? Então, assim, ó, um ângulo obtuso tem mais do que 90 graus, enquanto no homem ele é agudo, tem menos do que 90 graus. Então, aqui só mais algumas informações para, né, a título até de curiosidade e de conhecimento anatômico mesmo, né? Mas vamos para o osso do quadril propriamente dito, ó. Aqui eu coloco um osso do quadril, esse osso do quadril é um osso direito, tá? É esse osso aqui, ó. Só que a gente está vendo aqui por fora, ó, essa cavidade que eu apresento para vocês, ó, é essa mesma cavidade que vocês estão vendo aqui. Então a gente está vendo ele por fora, tá? Como se você estivesse olhando aqui, ó, de lateral para medial. A gente está vendo por fora. Bom, o osso do quadril ele é constituído por três ossos, tá? Que no nosso desenvolvimento embrionário e fetal são três ossos se fundem e viram um osso só. Quais são esses três ossos? O ilho, o isquio, que é o osso que a gente senta sobre, ó, é esse osso aqui de trás, ó, o isquio, e o pubis, que está aqui na região anterior. Então, ó, aqui é pubis, aqui é isquio e aqui é ilho, ó, ilho, isquio e pubis, certo? Aqui, ó, daí o ilho, ele vai ter um corpo, né, que nós vemos como corpo do ilho, ó. No ilho nós temos uma espinha ilíaca antero-superior, serve como ponto de inserção para ligamento, para músculos, mas também serve como um ponto de referência para inúmeras aplicações, tá, no corpo humano. Às vezes a gente encontra até como na sigla, tá? E, I, A, S. Então, espinha ilíaca antero-superior. Às vezes a gente encontra só a siglinha, tá? Espinha, ó, E-I-A-S. Espinha ilíaca antero-superior. Por que antero? Porque tá na frente, ó, tá aqui, ó. E por que superior? Porque tá em cima. E aí embaixo dela eu encontro outra espinha ilíaca, ó, um pouquinho mais embaixo aqui, que nós vamos chamar, ó, que estaria aqui, ó. Que nós vamos, essa aqui é antero superior e essa aqui, ó, antero inferior. Então, espinha ilíaca antero inferior. Na região posterior eu também encontro duas espinhas ilíacas, tá? Lá na região posterior que eu não consigo, só consigo ver a superior aqui, ó. A espinha ilíaca póstero superior. Professor, eu posso separar esses nomes? Pode. Você pode chamar de espinha ilíaca posterior superior, sem problema nenhum. E a espinha ilíaca póstero inferior. Então, ó, uma posterior, uma anterior e superior, uma anterior e inferior, uma posterior e superior, outra posterior e inferior, certo? Aqui nós encontramos a crista ilíaca. Essa crista ilíaca é bem palpável, tá? E a gente vai utilizar como referência também em vários momentos. Ó, o tubérculo da crista ilíaca, que é a região mais lateral aqui que nós temos da crista ilíaca. E ó, lembrando que essa aqui é uma vista externa, né? A gente está olhando por fora. Eu tenho aqui, ó, a linha glútea posterior, serve como ponto de inserção para o músculo glúteo máximo, tá? A linha glútea anterior, que serve como ponto de inserção para o músculo glúteo médio.
e ó, a linha glútea inferior, que vai servir como ponto de inserção aí para o músculo glúteo médio e o músculo glúteo mínimo, tá? Então nós temos 3 linhas glúteas, servem como ponto de inserção para os músculos glúteos. Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Ó, agora é uma face interna, a gente está vendo internamente, aqui por dentro a pelve, ó, e não mais agora, né? Ou seja, aqui por dentro, ó, não mais agora por fora. O que que eu vejo aqui, ó? A asa do ilho, tá? Nessa asa do ilho encontra a fossa ilíaca, e essa fossa ilíaca ela serve como um ponto de inserção para para o músculo ilíaco, que depois se junta com psoas maior, forma o ilho psoas, a gente vai falar disso mais na frente, sistema muscular. A tuberosidade ilíaca, que também serve como ponto de inserção para os músculos do dorso. Aqui e para ligamentos também, tá? Aqui nós encontramos a face auricular. Essa face auricular se articula com a face auricular do sacro, né? Formando uma articulação bem importante, chamada de articulação sacro-ilíaca. Nós temos aqui, ó, uma incisura isquiática maior, tá? Embora esteja no ilho, ainda a gente chama de incisura isquiática maior. Ó, a espinha isquiática, né, ela vai se inserir um ligamento bem importante, que é o ligamento sacroespinal, e ele vai ter ele vai servir como referência para a gente delimitar algumas regiões lá na região glútea, tá? Inclusive atrás dessa espinha isquiática, tá? Aqui por fora, né, nessa região, assim, ó, passa um nervo bem importante, que é o nervo pudendo, o nervo anestesiado, por exemplo, muitas vezes no parto, nervo anestesiado para procedimentos na região do períneo, tá? Mas isso vai ser assunto para um outro momento. Ó, nós temos a incisura isquiática menor. Eu falei da maior lá, essa incisura aqui é a incisura isquiática menor. Ó, aqui eu tenho o corpo do isquio. Ó, o túber isquiático ou tuberosidade isquiática, alguns músculos de importância e forte se inserem aí. Músculo bíceps femoral, semitendíneo, semimembranáceo, glúteo máximo, tá? São músculos fortes que se inserem nessa região, por isso que ela é uma tuberosidade, ela é bem rugosa. Ó, aqui nós encontramos o ramo do isquio. Aqui nós encontramos o ramo superior, ó, do pubis. Aqui nós encontramos o tubérculo púbico, tá? Serve como ponto de inserção para alguns músculos também, como por exemplo o grácil. Aqui, ó, a crista obturatória serve como ponto de inserção para o músculo obturatório, por exemplo. Na verdade, o músculo obturador, tá? Músculo obturador. Aqui nós temos o ramo inferior do pubis. O maior forame do corpo, o forame obturado, só que esse forame ele não fica aberto. Esse forame obturado ele vai possuir uma membrana chamada de membrana obturatória. Dessa membrana obturatória por dentro, tá? Aqui por dentro eu vou ter o músculo obturador interno inserido e por fora eu tenho o músculo obturador externo. Então fica uma pequena partezinha desse forame fica aberta aqui, ó, um canalzinho, tá? Bem pequenininho, que eu já vou falar na sequência dele. Aqui nós encontramos o acetábulo, essa cavidade que vai receber, ó, a cabeça do fêmur. Esse acetábulo, ó, ele é constituído como uma face semilunar, ou seja, uma face em meia-lua. Tá? Ele possui um limbo. Limbo é sempre margem. Então, sempre que vocês virem a palavra limbo na anatomia, tá? Vai ser margem. E aí nós encontramos ali, ó, uma incisura. Essa incisura ela vai ser fechada por um ligamento, tá? Mas eu vou falar dela lá no sistema articular. Ó, aqui nós encontramos a face sinfisial, porque é a face onde eu vou articular aqui a sínfise púbica, tá? Vou falar dela lá no sistema articular. Ó, aqui eu tenho a linha pectínea e na sequência a linha arqueada. Quando eu somo essa linha pectínea com a linha arqueada, eu formo a linha terminal, essa linha que eu vejo aqui, ó. A linha terminal delimita o que pelve falsa, ou seja, o que está fora aqui, né, o que vai estar lá na cavidade abdominal, e a pelve verdadeira que está ali dentro. Então, ó, linha pectínea, linha arqueada, somando as duas eu tenho a linha terminal, que delimita pelve verdadeira e pelve falsa, que é o que está aqui fora. Ó, forame obturado, como eu já mostrei ali para vocês, né? E olha só, aqui eu tenho um sulco, né, obturatório. Nesse sulco eu vou ter um canalzinho bem pequenininho chamado de canal obturatório e nele o que vai estar passando? Um nervo, que é o nervo obturatório, uma artéria, que é a artéria obturatória e uma veia, que é a veia obturatória. Então
Então, essa aqui, ó, vai formar um canalzinho aqui, que é o canal obturatório. Só aqui que é aberto, o restante é tudo fechado. Pelo quê? Por isso, forame obturado. Obturado vem de fechado, né? Obturador é o que fecha. Então, ó, forame obturado porque ele é obturado por uma membrana obturatória, pelo músculo obturador interno e pelo músculo obturador externo. Chegamos então na anatomia do fêmur, né, o maior osso do corpo, né, o osso da coxa. Nós encontramos aqui no fêmur uma cabeça que vai se articular lá no acetábulo, né, um colo, ó, o fêmur tem um colo, um corpo. Nós observamos aqui, ó, que na cabeça do fêmur existe uma pequena fóvea, a fóvea da cabeça do fêmur. Nessa fóvea vai se inserir ali um ligamento, tá, que é o ligamento da cabeça do fêmur. A gente vai falar no próximo sistema. Ó, um trocânter maior, que é uma região onde vão se inserir vários músculos de importância. Um trocânter menor, onde vai se inserir um único músculo, tá? Que é o músculo iliopsoas. A gente vai falar mais na frente. Ó, na região anterior, uma linha intertrocantérica que está entre os trocânteres. E ó, depois eu falo da face posterior. Aqui, ó, na epífise distal, eu encontro um côndilo lateral. O côndilo, que é essa região toda, possui um pequeno epicôndilo, né, epicôndilo lateral. Um côndilo medial, eu encontro um epicôndilo medial. E nessa região aqui, ó, um tubérculo adutor. Esse tubérculo adutor vai servir como, é o único local, ele vai servir como ponto de inserção para um músculo bem forte chamado de músculo adutor magno. Tá? Uma parte do adutor magno se insere aqui nesse tubérculo adutor. Ó, na face anterior aqui nós encontramos a face patelar, porque é a face, né, que vai estar recoberta por cartilagem que vai receber a patela se articula aqui nessa região. Ó, por vista posterior, o que nós encontramos? Ó, a mesma cabeça do fêmur com a fóvea da cabeça do fêmur ali. Tá? Ó, o mesmo tubérculo adutor que eu já apresentei para vocês aqui, agora apresento nessa região. Ó, o que nós vemos aqui? Uma crista, ó, a crista intertrocantérica. Não era linha, na região anterior ela é pouco proeminente, então a gente chama de linha. Na região posterior ela é mais proeminente, então nós chamamos de crista. Aqui nós temos a linha pectínea e aqui nós temos, ó, a linha áspera. Essa linha áspera ela tem um lábio medial e um lábio lateral. Quando eu somo os dois lábios aqui, eu formo a linha áspera. Vários músculos da coxa, do quadríceps femoral se inserem ali. O reto não. Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, eles se inserem nessa linha áspera aqui. São músculos fortes que vão estar agindo na extensão do joelho. Forame nutrício, só um exemplo, né? Eu falei que os ossos longos possuem forame nutrício, onde vai estar entrando uma artéria, onde vai estar entrando a veia, onde vai estar... a veia, na verdade, está saindo, né? Onde vai entrar um nervo para nutrir esse osso. Então, está aqui o forame nutrício. Ó, a face poplítea, nessa face poplítea vai se inserir o músculo poplíteo, que é o músculo da região posterior do joelho. Ó, entre o côndilo medial e o côndilo lateral nós achamos a fossa intercondilar. Nessa fossa nós vamos encontrar os ligamentos cruzados lá do joelho, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, né? Eu vou tá falando deles lá no nosso próximo sistema. Tíbia, fíbula e patela. Bom, um macetezinho aqui para memorizar, né, qual é a tíbia e qual é a fíbula. As pessoas às vezes têm, né, os alunos às vezes têm um pouquinho de dificuldade. Quando pensa em tíbia, né, macetezinho besta assim, mas ajuda, né? Pensa em tia. E quando pensa em fíbula, pensa em filha. Normalmente a tia é maior do que a filha, né? Então aqui, ó, tíbia grandona e a fíbula mais fininha, né? Bom, a tíbia, né, que é o osso aqui da perna, aqui, né, ajudando a formar juntamente com a fíbula. Tem um côndilo medial, esse côndilo medial faz contato com o côndilo medial lá do fêmur, né, para ajudar a formar a articulação do joelho. Um côndilo lateral, ó, em cima aqui, ó, dos côndilos nós encontramos a eminência intercondilar. Nessa eminência intercondilar, que é essa elevação, nós vamos encontrar o tubérculo intercondilar lateral e o tubérculo intercondilar medial. Esses dois tubérculos intercondilares, eles servem como ponto de inserção para os ligamentos cruzados. Então, os ligamentos cruzados, que eu vou falar lá na articulação do joelho, eles se inserem aqui. O que mais nós encontramos? A tuberosidade da tíbia, nessa tuberosidade vai se inserir o ligamento patelar.
um ligamento bem importante que vem lá da patela, e o ligamento patelar é como se fosse uma continuação do quadríceps femoral. O quadríceps femoral se insere na patela e através do ligamento patelar vai até a tuberosidade da tíbia. Quando a gente contrai os músculos do compartimento anterior da coxa, ou seja, o quadríceps, a gente puxa a patela e quando puxa a patela, a gente, ó, o joelho está fletido assim, ó. Quando a gente puxa a patela, a gente estende o joelho. Então, o joelho fletido, a gente estende o joelho dessa forma aqui. Né? Isso vai ser explicado no sistema articular e no sistema muscular. Tuberosidade da tíbia, então, ponto de inserção para o ligamento patelar. O que mais que nós vemos aqui? Uma margem anterior, uma face lateral, uma face medial, né, uma margem medial. Essas margens e faces eu não me preocupo muito, eu estou repassando para vocês porque é informação, mas não é algo que a gente precise, né, a não ser que você seja um especialista, talvez um ortopedista que opere essa região, né, mas fora isso a gente não precisa ter assim as margens, né, bem definidas, né, quando a gente usa a anatomia de forma geral. Ó, um maléolo medial que vai fazer contato com o talos, né, um dos ossos aqui do calcâneo, ou do calcâneo, um dos ossos do tarso, né, da região do tornozelo, ó, uma face articular, ó, do maléolo medial, que vai fazer contato, né, com o talos. Vai lembrar que esse maléolo medial ele é bem palpável, né? A gente consegue palpar ali como aquele ossinho medial, na região medial da perna. Nós encontramos, ó, uma face articular inferior, que também se articula com o talos, né? Lá que é um dos ossos do pé. Ó, por via posterior, que a gente está vendo, ó, as faces, eu poderia mostrar aqui também, mas teria muito nomezinhos, né? Ó, as faces articulares superiores, né, que estão aqui nos côndilos, né, medial e lateral, que vão fazer contato com aquelas faces, né, que estão lá no fêmur. Ó, a linha para o músculo sóleo, que se insere aqui é o músculo sóleo. Nós encontramos ainda a face posterior, né, se eu tinha uma face anterior aqui, né, e nós vimos aqui uma face medial, né, na verdade aqui eu tinha uma face lateral, uma face medial e uma face posterior aqui atrás. Ó, uma margem interóssea. Por que eu tenho essa margem interóssea? Porque existe também uma membrana interóssea aqui tibio-fibular. Assim como no antebraço tinham dois ossos, né, que era o rádio e a una, e eles eram unidos por uma membrana interóssea, rádio-unar. Aqui eu tenho também dois ossos, né, na perna, ou seja, a tíbia e a fíbula, unidas por uma membrana interóssea tibio-fibular, por isso margem interóssea. Bom, na fíbula eu encontro a cabeça da fíbula, ó, o colo da fíbula, uma margem anterior, essa margem um pouquinho mais medial é a margem interóssea também, onde vai se inserir a membrana interóssea, ó, uma face lateral, uma face medial, né, o maléolo lateral, que a gente consegue palpar, né, esse ossinho que a gente palpa aqui nessa região lateral, ó, esse ossinho aqui é o maléolo lateral, ele é o da fíbula, né, e aqui na região posterior, ó, nós encontramos a fossa do maléolo lateral. Ó, assim como eu tinha aqui a face articular, aqui eu também tenho uma face articular, ó, só que no maléolo lateral. Então, na verdade, o talos, que é um osso que eu já vou falar para vocês na sequência, ele se articula aqui, ó, tanto com a tíbia quanto com a fíbula. Aqui nós vemos a patela, essa aqui é a face anterior da patela, né? A patela tem uma base, e a base da patela fica para cima, tá? Nem sempre base é para baixo, né? E ápice é para cima, muitas vezes é o contrário. Então, a base, um ápice, ó, a face anterior, se eu estiver olhando um joelho de frente, tá? Se eu pegar aqui meu bonequinho aqui e vocês olharem o joelho de frente, vocês enxergam essa face anterior. E quando eu olho, né, posteriormente, eu encontro essa face posterior. Nessa face posterior eu encontro a face articular, que se articula com quem? Com aquela face patelar que eu mostrei para vocês lá no fêmur. Em relação aos ossos do tarso, metatarso e as falanges. Bom, nós temos aqui duas fileiras, assim como no carpo eu falei que nós tínhamos duas fileiras, né? No tarso nós também temos duas fileiras. A diferença é que não são 8 ossos, são 7 ossos aqui do tarso. Então eu vou encontrar, ó, na fileira proximal o talos, tá? Que é o osso que se articula com a tíbia e com a fíbula, e o calcâneo, aquele osso do calcanhar, né? Aquele osso que a gente pisa
sobre, e aqui, ó, na fileira distal eu vou encontrar o navicular, tá? Ele tem formato de barco, tá? Por isso esse nome, ó, o navicular, o cuboide, que ele é quadradinho, e 3 cuneiformes, forma de cunha, ó. O cuneiforme medial, que é esse aqui, o cuneiforme lateral, que é esse que apareceu agora, e o cuneiforme intermédio, ó. Cuneiforme lateral, intermédio e medial. Vale eu frisar uma coisa aqui, se eu perguntasse para vocês qual é o cuneiforme medial, muitos apontariam esse, por quê? Porque está no meio do pé, mas não, medial em relação à linha mediana, por isso que o medial é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior dedo, né? Ou seja, o hálux, o dedo mais medial, e esse aqui é o cuneiforme mais lateral. Então, cuneiforme lateral, intermédio e medial. Depois nós encontramos aqui, ó, lá na mão eu tinha os metacarpais, ou os metacarpianos, aqui eu tenho os metatarsais, né, ou os ossos do metatarso. Eles também possuem uma base, né, um corpo e uma cabeça. Então, ó, os metatarsais, com uma base, um corpo e uma cabeça. Lá, ó, daí agora começam os dedinhos aqui, né, as falanges. Eram 5 falanges proximais, então eu apresento aqui, ó, 5 falanges proximais. Eram 4 falanges médias, porque o polegar lá na mão, né, não tem falange média. Então aqui o do pé, que a gente não chama de polegar, o nome é hálux, com H, tá? Hálux é o nome do dedo do dedão do pé. Então, ó, o hálux não tem falange média, só os outros dedos, tá? Então, ó, falange média aqui, ó, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. E as falanges distais, desculpa, dos 5 dedos. Então, ó, metatarsais, falanges proximais, os 5 dedos possuem, falanges médias, o hálux não possui, e falange distal, os 5 dedos possuem normalmente. Ó, isso aqui é uma vista lateral, tá? Do pé, a gente está vendo lateralmente, certo? Por isso que a gente está vendo aqui o dedo mínimo, ó. E vale lembrar que o pé ele não é plano na maioria das pessoas, tá? Quando o pé é plano, a gente diz que o pé é chato. Isso tem algumas implicações, mas isso eu explico lá, né? No Simplificando a Anatomia Topográfica, aqui na Sistêmica a gente não tem condição, né, de aprofundar tanto. Mas vejam, ó, existe um pequeno tubérculo na base do quinto metatarso, tá? Chamado de tubérculo do quinto metatarsal. Esse tubérculo, ele vai servir como um ponto de inserção pro tendão do músculo fibular curto. Muitas vezes ele pode ser arrancado, pode ser avulsionado quando o paciente faz uma inversão do pé de forma abrupta, mas um pouco mais para frente eu vou explicar para vocês, né, de maneira um pouco mais específica. Bem, finalizamos então o sistema esquelético e o próximo sistema será o sistema articular. Vocês verão que o sistema articular complementa o sistema esquelético, assim como o sistema muscular, que vem ainda, né, mais à frente, complementa esses dois. Percebam que as aulas seguem uma sequência lógica e linear. E é importante, ou pelo menos eu sugiro que você siga a forma como o curso ele foi desenhado, você verá que terá mais sucesso, né, no seu aprendizado. Um abraço e até o próximo.